Olá, ouvintes! Eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu sou Gustavo Pinto, professor aqui na Universidade Federal do Pará, e este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast feito para refletir sobre o presente e futuro da engenharia de software. Fronteiras da Engenharia de Software é um podcast de divulgação científica que discute mensalmente diversificados temas da engenharia de software. Os episódios abordam questões fundamentais da engenharia de software até os mais recentes avanços na área. Para o nosso terceiro episódio, entrevistamos Daniela Soares Cruzes, que é pesquisadora sênior no SINTEF, uma das maiores organizações de pesquisa independente da Europa, localizada na Noruega. Nos últimos anos, Daniela tem trabalhado na área de segurança de software, frequentemente interagindo com questões relacionadas a métodos ágeis. Neste episódio, vamos conversar sobre DevOps. Vem com a gente! Oi, Daniela, tudo bem? Você pode se apresentar para os nossos ouvintes? Tudo bem. Meu nome é Daniela, como vocês já sabem. Eu sou brasileira, moro na Noruega tem 11 anos. Agora eu também sou norueguesa. Estranho falar que eu sou norueguesa, mas também sou norueguesa. E saí do Brasil em 2005, fiz doutorado de sanduíche na Universidade de Maryland. O meu diploma é pela Unicamp. E depois que eu fui para os Estados Unidos, daí vim para a Noruega e ainda não voltei para o Brasil. Legal, Daniela. Como é que você se percebe hoje como pesquisadora no SINTEF? Qual que é a sua função? Qual que é as responsabilidades de um pesquisador sênior numa instituição como o SINTEF? Então, o SINTEF é um modelo que é bem usado em vários lugares da Europa. Tipo, o Fraunhofer tem mais ou menos o mesmo modelo. Eu não sei se vocês conhecem também o Simula, também que é norueguês, é um modelo de centro de pesquisa norueguês. E daí, assim, é um centro de pesquisa que ele faz pesquisa aplicada. Então, o que a gente faz, a gente tem bastante pesquisa básica também, mas a nossa pesquisa ela é bem aplicada. O nosso moto do SINTEF é tecnologia para uma sociedade melhor, que é o que a gente pode usar. Então, assim, a gente tem uma integração muito forte com a indústria e muito forte com a universidade. Então, a universidade, geralmente, ela foca mais na pesquisa básica e nós focamos em aplicar essa pesquisa básica. Mas isso não quer dizer que a gente também não faz pesquisa básica. A gente faz também pesquisa básica, mas o foco maior é na aplicação do que a teoria encontra. Nesse sentido, acho que a diferença clássica do seu trabalho no trabalho para uma universidade é a aplicação um pouco mais imediata das coisas que vocês estão pesquisando, certo? Certo. A gente tenta focar nisso. Então, assim, o que a gente sempre fala que se um projeto não tiver indústria e não tiver base, a gente não faz. Porque, assim, se a indústria não estiver interessada nos resultados da nossa pesquisa meio que de imediato, em 2, 3 anos, a gente não é um tipo de pesquisa que a gente investe. Dia a dia é muito, assim, dentro de empresa, também com as universidades, também focado na parte de conferências, de essas coisas, mas nós não damos aulas, nós não temos alunos, então toda a pesquisa é feita por nós mesmos e toda pesquisa que a gente tiver que fazer, somos nós que fazemos. Então não tem essa coisa de, tipo, ter aluno de doutorado que vai fazer um tipo de pesquisa ou coisas assim. Então, é meio que a gente está bem na empresa mesmo, tentando aplicar o que a gente encontra na pesquisa. E o interesse das atividades de pesquisa vem de você, vem da necessidade da empresa, ou tem algum interesse geral do SINTEF? Nós temos várias maneiras de fazer negócios. Uma é o fundo básico de pesquisa pelo o Conselho de Pesquisa da Noruega, que é o Research Council of Norway, que ele assim, praticamente 30-40% do nosso revenue vem das agências de pesquisa, tipo o Research Council of Norway, e daí tem algumas pesquisas que são as empresas que pagam pra gente desenvolver essa pesquisa, e tem outras que vêm pela comunidade europeia, que também a gente tem financiamento pela comunidade europeia também. Então, assim, são essas três, principalmente os focos, os fundos, né, de onde a gente recebe financiamento para fazer pesquisa. Então, vem muito disso, mas quase sempre é o que a gente pode ter aplicado. Mas existe também, tipo, empresas que o SINTEF criou e depois, quando
criou, quando o produto ficou desenvolvido e tal, nós vendemos às empresas. Geralmente a gente só cria spin-off. E daí esses spin-offs ou a gente vende ou a gente continua mantendo esses spin-offs com a gente também. E aí todo o dinheiro é voltado de novo para o centro de pesquisa, porque ele é não governamental e é não for profit também. Então não existe dono, não existe uma pessoa que vai receber o dinheiro e vai ficar com esse dinheiro. Mas, recentemente, a sua área de pesquisa ela tem incluído coisas como segurança, cloud, e até parece haver um interesse mais recente em DevOps, né? Então, você poderia explicar para a gente o que é que seria DevOps? Então, DevOps é sempre difícil de explicar, mas o jeito que eu geralmente explico para as empresas é que é uma maneira de tirar essa distância que tinha entre operações e desenvolvimento. Então, trazer as coisas de operações mais para o time de desenvolvimento para que o processo todo seja mais acelerado, entende? Então, assim, eu gosto muito de um manifesto de um cara chamado James Miller, que ele trocou algumas coisas do manifesto. Então, ele botou assim, tipo, we evaluate individuals and interactions over processes and tools. Isso é a mesma coisa que é no Agile. Working systems over comprehensive documentation, que é, em vez de ser working software, que é o software funcionando, vai ser os sistemas funcionando, entendeu? E aí ele também troca de Customer and Developer Collaboration over Contract Negotiation, é a mesma coisa, mas aí a gente também, eu tenho adicionado que não só Customer Developer, mas Customer Developer Operations Collaboration. Então, assim, é mais essa colaboração entre operações, desenvolvedores, testadores, todo mundo, na verdade. E essa customer, essa coisa do cliente também é uma coisa que eu acho que estava faltando muito no Agile, e muitas empresas, pelo menos aqui na Noruega, tinha um problema de manter essa parte da negociação e dessa colaboração muito contínua com o cliente, e eu acho que isso é uma das coisas que o DevOps também tem trazido foco. Então, para mim, é mais assim, o DevOps é uma cultura, às vezes é visto como uma cultura, às vezes é visto como uma parte de automação que acelera todo o processo, às vezes é visto como uma parte de monitoração. Eu acho que depende muito do que a empresa estava faltando para eles dizerem o que é DevOps naquela empresa. Então, assim, tem empresa que estava tendo muito problema com a automação de todo o processo. Então, aí, para eles focam o processo de DevOps na automação. Tem gente que tinha problema porque era muito departamentalizado a empresa toda. Então, assim, eles tinham o departamento de operações, tinha o departamento de desenvolvimento, não se falavam e só tinha um handover entre esses dois negócios. Então, assim, em algumas empresas, esse é o foco do DevOps, porque toda a outra parte de automação já é diferente. Então, é bem difícil falar assim, existe um conceito de DevOps, é a mesma coisa de Agile. Se você vai para uma empresa e fala assim, você está fazendo Agile, o que isso significa, né? Então, aí a pessoa tem que falar, cada uma das empresas tem que realmente dizer quais são as práticas que eles estão adotando de Agile. E é a mesma coisa com o DevOps. Então, a ideia de DevOps, né, é tentar fazer com que esses times mais segregados tentem interagir de uma maneira mais aproximada e facilitar a comunicação e, assim, talvez entregar software de uma maneira mais qualificada, né? Nesse sentido, teve uma pergunta de um seguidor no Twitter, o Fernando Castor, que é professor na Federal de Pernambuco. Ele perguntou assim, por que nós precisamos de um termo como DevOps? Por que DevOps não é um desenvolvedor simplesmente, né? Porque não é um mantenedor, onde é que a gente divide. Então, eu acho que a pergunta do Fernando foi mais assumindo em que uma pessoa vai fazer os dois papéis, né? Enquanto que no DevOps, eu imagino, a gente ainda tem esses times bem divididos, embora interagindo um pouco mais. Tá certo essa minha visão? Então, tem várias coisas nessa pergunta sua aí, que na verdade, assim, uns 2, 3 anos atrás, daí eles começaram com toda essa coisa de tipo BizDev, daí era Business com Development, daí Development, Segurança e Operações. Daí tinha BizDevOps. E daí foram criando vários tipos de nomes para as coisas diferentes. Aí teve gente que começou a falar NoOps, que daí era se tirar esse foco de Dev e Ops, mas no Ops, que daí todo mundo faz sempre a mesma coisa. Então, eu acho, como eu disse, depende muito de que a empresa está focando e o que eles querem focar. Então, assim, se o problema estava
se eles detectaram que o problema para acelerar o processo de desenvolvimento estava entre esse handover do desenvolvimento para operações, eles focam no DevOps. Se eles veem que o problema para acelerar todo o processo estava na questão do business e da colaboração com o cliente, eles estão focando no BizDev, entende? E aí, quando vai com a posição de times, não existe uma coisa rígida de falar assim, olha, o time de DevOps sempre vai ter um Ops, um desenvolvedor, um testador, não necessariamente. É mais todo um conjunto de atividades que faz você acelerar. Então, assim, e eu acho que vem mais, assim, daquela necessidade de muitas empresas, principalmente empresas maiores, que daí eles tiveram essa necessidade antes de departamentalizar todo o desenvolvimento. Então, assim, isso criaram os silos, criaram as diferenças, eles não se falavam, não se comunicavam, tem métricas diferentes, tem objetivos diferentes. Então, aí isso gerava muito problema e não ajudava a acelerar. Então, Daniela, além de tudo que você falou, existem alguns outros benefícios que uma empresa pode ter ao aderir a DevOps? Existem os claims, que eu não sei como é que fala isso em português. Alegações, talvez. Existe o que as pessoas acreditam que vai acontecer, mas os benefícios estão sempre focados nessa coisa do que hoje em dia as empresas, pelo menos aqui na Noruega, estão buscando, que é acelerar o processo, diminuir custo, que é sempre a mesma coisa, e melhorar a qualidade, né? Então, todas essas três coisas são coisas que, tipo, se alguém vai para DevOps, é o que eles falam que eles vão conseguir, entendeu? Então, vai ser melhor qualidade porque você está no processo constante de estar desenvolvendo o software e mudando o software quando você precisa e fazendo o deployment quando você precisa, e você também atende melhor as necessidades do cliente porque você está fazendo um processo mais rápido, você pode mudar, você tem mais flexibilidade de mudança, você tem mais flexibilidade de detectar quando, por exemplo, uma certa funcionalidade que você achou que ia ser o top do sucesso, não foi o top do sucesso. Então, assim, são essas coisas que o DevOps tem como vantagens, porque você tem todo esse processo por trás para dar suporte a esse tipo de benefício. E aí o nosso ouvinte Vinícius Garcia, que se não me engano é professor lá da Federal de Pernambuco, ele perguntou para você quais os indicadores de desempenho mais importantes em um cenário DevOps na indústria. Então, esse negócio de indicador de desempenho é meio estranho para mim, porque aqui na Noruega eles não falam muito de indicadores de desempenho, assim, como outros países, às vezes eu vejo que é mais focado. Aqui eles sempre focam nessa coisa de, tipo, da efetividade do processo, né, da produtividade, de o quanto de funcionalidade você está tendo como output, o tempo que você está gastando para desenvolver as funcionalidades, essas coisas assim. Mas a gente não tem muita formalidade com métricas de desempenho, assim, não. A outra pergunta do Vinícius, que foi qual a efetiva diferença entre DevOps e SRE? Você sabe o que é SRE? Então, não. Não, na verdade, eu não tinha ouvido falar de SRE. Na verdade, eu não sei o que é. Porque aqui ninguém nunca falou de SRE nas empresas que eu vou. A gente tem muito DevOps e as empresas praticamente são DevOps, a maioria das empresas estão já mais DevOps do que Agile, eu acho, mas SRE não. E a outra pergunta ainda relacionada... Você quer explicar o que é SRE? Não, eu também não sei, mas eu acho que a questão interessante é justamente que as pessoas sabem de coisas, né, e não necessariamente é uma coisa universal, né, que a gente conversa sobre... Talvez algumas empresas já estão falando sobre isso, mas que eu saiba, não. Pelo menos as empresas que eu tenho contato, e aqui também os nossos grupos de pesquisa e as empresas e os outros pesquisadores, ninguém nunca falou sobre isso. Eu nunca nem ouvi a sigla. Acho que a própria sigla DevOps, né? Recentemente eu fiz uma pergunta no Twitter para o pessoal me explicar o que era DevOps e vieram várias respostas, né? Então, as siglas, as coisas no mundo mais, digamos, comercial, realmente tem vários significados e nem todo mundo usa, né? Uhum. E aí
A pergunta que eu queria fazer para terminar essa questão de DevOps é quais são as dificuldades para inserir DevOps em uma organização? Então, como eu falei antes, como cada empresa, pelo menos aqui tem sido o que acontece aqui na Noruega, como cada empresa foca no que é o problema dela, não existe um problema, existem vários tipos de problemas. Então, assim, tem empresa que o problema delas está em que o sistema todo ele é um monolítico, sabe? Então esse é o problema deles, porque eles ainda não mudaram para microserviços, e daí para eles automatizarem todo o processo é mais difícil. Como eu falei, eles têm os departamentos. Então, o departamento de operação e tem o departamento de desenvolvimento. Então, para quebrar essas estruturas dentro da empresa é muito difícil. E daí tem a coisa de cultura, tem a coisa de que eles não falam a mesma língua, eles não usam os mesmos processos, eles não usam as mesmas tecnologias, eles não têm os mesmos grupos, não têm os mesmos números de pessoas. Então, às vezes você tem empresa que eu trabalho que tem, por exemplo, 7 times de projeto e, tipo, um departamento que tem 3, 4 pessoas na operação. Então, aí como é que você vai agora falar que cada um desses 2 vão fazer parte dos 6 times e participar de tudo que acontece, saber tudo que está acontecendo e tudo mais? Por exemplo, nessa empresa é um dos maiores desafios que eles têm. De tipo, como quebrar essa estrutura, como fazer com que essa estrutura funcione para que eles tenham o processo mais sem o handover, né? Eu não sei como é que fala isso em português, mas a gente tem esse processo de handover de uma equipe para outra equipe, entendeu? Então, depende muito de cada empresa, vai identificar aquela parte que para elas é. Mas, assim, eu gosto muito dessa divisão que o Breno, Elvio e Guilherme fizeram numa revisão sistemática, geralmente é o que eu uso, para olhar quais são as áreas, né? Que é se você deve olhar quando você olha para DevOps, que é a automação, o processo Lean, como é que você faz o processo ser mais otimizado, a parte de compartilhamento de informações, de todas as coisas, medição ou monitoramento e os aspectos sociais. Então, assim, geralmente quando eu olho para as empresas, eu tento olhar onde é que está o problema. Está nos aspectos sociais, está no processo, na parte de automação, ou está nessa departamentalização, que é a parte de compartilhamento, onde é que está, para conversar com eles, onde é que eles vão começar. Então, Daniela, uma pergunta. Como é que funciona a interação Sintef empresas? As empresas vão até o Sintef e falam, nós estamos com esse problema, ou o Sintef já tem um catálogo de empresas que colabora já há algum tempo, né? Eu pergunto isso porque a gente, universidade, a gente quer se aproximar da empresa e tem sempre sei lá, aquele ponto de interrogação, assim, né? Como é que a gente aborda, né? Como é que a gente se insere? Como é que funciona para vocês esse processo? Em particular, já que vocês estão trabalhando fortemente com várias empresas nesse quesito de DevOps, qual é o tipo, não sei, de consultoria ou de benefício que vocês tentam sugerir para tentar interagir com a empresa? Então, a gente tem muita sorte na Noruega, porque as empresas, elas têm uma cultura muito grande de ouvir o pesquisador, sabe? Eu não sei o que veio primeiro, na verdade. Eu não sei se veio primeiro que, tipo, a gente conseguiu a confiança deles ou que eles conseguiram a nossa confiança. Eu não sei. Mas, assim, a gente tem que meio que os dois lados. Às vezes, eles vêm pra gente e falam assim, a gente queria saber sobre isso, vamos pesquisar junto, vamos tentar fazer isso e tal. E aí, a gente faz. Às vezes, nós propomos os projetos e não é muito difícil da gente conseguir empresas para entrar nos projetos da gente. Entende? Então, assim, mas aí eu não sei se já vem de todo... Eu já entrei aqui com esse ambiente, né, das empresas. Eles são muito abertos com tudo. Eles abrem, tipo, as empresas que eu trabalho, eu tenho acesso a todo o Codebase, todo o Gira, todo o Confluence. Às vezes eu fico até com medo de tanta informação que eu tenho acesso. Mas é todo um processo mesmo de confiança mesmo, é muito tempo. E não necessariamente é sempre com as mesmas empresas. Tipo, esse projeto de segurança que eu comecei em 2015, as 3 empresas eu não tinha contato antes. E a gente começou, eu falei, olha, eu estou escrevendo um projeto sobre isso, vocês estão interessados? Sim. Se o projeto for aprovado, vocês estão interessados? Sim. Então aí foi daí que a gente começou. Tem empresas que a gente trabalha há 10 anos, 15 anos juntos com eles. Então é todo um processo que eu acho que também o Sintef é muito importante nisso, porque o Sintef dá esse subsídio pra gente, né? E esse background também, essa confiança também que a gente está fazendo um trabalho sério e que também não tem outros objetivos por trás da pesquisa que a gente faz, a não ser fazer pesquisa. Então, assim, não é um centro de pesquisa que está vendendo a pesquisa ou vai vender um software depois.
Pode ser que até aconteça que a gente crie um software alguma vez e venda, mas esse não é o objetivo do Sintef. O objetivo do Sintef é fazer pesquisa aplicada. Então, eu acho que o modelo da Noruega inteiro, tanto o modelo da NTNU, que também dá muito suporte ao Sintef, quanto o Sintef dá muito suporte à NTNU, e as empresas também veem os benefícios que é de, às vezes, estar na vanguarda do que está acontecendo. Então, quando a gente começou com segurança, quase nenhuma empresa aqui da Noruega, de software, estava focando em segurança. Então, agora, as empresas que começaram com a gente no projeto estão muito mais avançadas do que as outras, porque elas testaram todas as coisas que a gente queria testar muito antes das outras empresas. Então, eles veem esses benefícios. Eles escrevem artigos com a gente. Eu agora mesmo ontem acabei de escrever um artigo com uma pessoa da Visma, que eles colocaram só para trabalhar comigo e fazer projeto comigo, e escrever artigo. Eles fazem parte, eles fazem coautoria mesmo no artigo, sabe? De tipo, ela tem 6 meses que ela tá trabalhando comigo num projeto que a gente quis fazer. Então, assim, a gente escreve capítulo de livro e daí, assim, às vezes você acaba dando um pouco de consultoria também, porque também, claro que a empresa também quer que você dê o conhecimento, né, de volta. Então, assim, existe essa troca também mútua também, sabe? Então, tem muitas vezes que a gente tem que dar. Por exemplo, tem que dar um curso porque era o curso que ninguém mais pode dar. Então, a gente dá esse curso. Mas não é assim que a gente faz consultoria. A minha separação é assim, quando tem muita gente já no mercado como consultor dando aquele tipo de serviço, não é um tipo de serviço que a gente presta para as empresas. A gente só presta o que as empresas de consultoria ainda não estão aptas a fazer. Você mencionou, acho que umas 2 ou 3 vezes, no trabalho de segurança que você estava interagindo com as empresas, né? E vendo rapidamente as suas últimas produções, a gente vê que segurança é um tópico recorrente também, né? Mas quando a gente está numa empresa e a gente fala de segurança, eu acho que a primeira ideia que vem em mente é uma pessoa, expert em infraestrutura, em questões de redes ou questões de, não sei, banco de dados. Né? Então a gente vê uma pessoa que veste uma camisa de infraestrutura que tem um pouco mais de responsabilidade nesse quesito de segurança. Né? Mas o seu trabalho, eu acho que ele está na linha de como é que a gente leva a segurança para os desenvolvedores. Então, por exemplo, eu acho que é um exemplo clássico, né? Então, quem que a gente liga quando o software deu problema? Então, o software não está mais funcionando, o software saiu do ar. Para que a gente liga? A gente vai ligar para o desenvolvedor ou a gente vai ligar para o cara de segurança, né? Para a infraestrutura, né? Geralmente a gente liga para o cara de infraestrutura, né? Uhum. Mas eu acho que, me corrija se eu estiver errado, se a sua pesquisa recente é talvez empoderar desenvolvedores de software para que eles tomem essas decisões em conjunto com esses especialistas de segurança, né? Então, como é que isso funciona, né? Qual que são essas responsabilidades? Como é que o desenvolvedor pode se preocupar um pouco mais com esses aspectos de segurança? Então, começa por que a gente decidiu que a gente queria começar com essa coisa de segurança para o desenvolvimento ágil? Porque o foco de segurança estava muito pouco. Então, assim, os desenvolvedores, eles estavam focados em ter a funcionalidade no mercado. Esse era o foco. Então, e aí também acabou que aquele processo que a gente tinha tradicional de desenvolvimento de software, que você tinha os requisitos, daí você terminava de fazer os requisitos, você tinha como avaliar esses requisitos para ver se os requisitos estavam bem analisados, né? E daí, quando você tinha o design, você tinha como pegar aquele desenho do design e analisar todo o desenho de design e começar a dizer, ok, tem um problema de segurança aqui, a gente vai ter uma falha aqui, vai ter uma falha ali. Só que com o Agile, você não tem mais isso. Então, o que aconteceu foi que daí, quem é que tem responsabilidade quando está desenvolvendo o software para ter certeza de que o software é seguro? Ninguém. Então, mas ao mesmo tempo, é todo mundo. Só que daí acontece que é aquela coisa que, tipo assim, se todo mundo é responsável, ninguém é responsável. E como era uma coisa que, dependendo de como você faz, ela não ajuda a acelerar o processo, porque faz com que você tenha que parar para pensar em outras coisas que não fazem parte do seu processo normal de pensar em desenvolver software, então gerava um impedimento. E os desenvolvedores também, a maioria dos desenvolvedores, isso é uma pesquisa que a gente fez também, mais de 50% dos desenvolvedores numa das empresas que a gente foi, por exemplo, achavam que eles eram capazes de fazer o código seguro o suficiente do jeito que eles achavam que deveria fazer. Então, e também, assim, eles nem sabiam o que significava fazer um software seguro, fazer um programa seguro. Então, essas foram todas as coisas que a gente estava preocupado, porque imagine que cada dia que o desenvolvedor, ainda mais em DevOps, se você vai botar em produção todos os dias,
todos os dias você está criando um risco de que você está incluindo uma vulnerabilidade no seu software. Então, isso era um problema muito importante para a gente. Então, a gente começou a pensar, tipo, o que a gente tem que fazer para que não seja aquele processo engessado do tradicional, mas que ainda seja sustentável. Então, esse era o nosso problema. E daí a gente começou a trabalhar com as empresas. O principal foi treinamento, foco com todas as empresas, que todos os desenvolvedores têm que começar a ter essa confiança de que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que o que eu fizer está sendo seguro para colocar no desenvolvimento. Então, o foco não é na operação. Tem também um problema, gera consequências também na parte da operação e na parte da resposta a incidentes, essas coisas que nem você falou, mas o nosso foco do nosso projeto era mais upfront. É mais mesmo no desenvolvimento e como é que a gente dá subsídios para que o time completo, quando você tem todos os dias você faz um release na operação, que você tenha confiança de que você fez o que você deveria fazer, com o que você poderia fazer. E pelo que você mencionou rapidamente, parece que esses times estão bem desconexos, né? Então, desse trabalho que você mencionou, 50% dos desenvolvedores eles tinham pouca ideia de como é que fazer software seguro, né? Então, também temos esses silos, né, nesse quesito de segurança. Né? Uhum. Então, você teve um artigo recente chamado IT Securities from Mars e Software Securities from Venus. Eu acho que discute brevemente esses silos entre esses departamentos de desenvolvimento e segurança. Você pode explicar rapidamente qual foi a ideia desse trabalho, né? Como é que vocês observaram, né, essas diferenças entre esses departamentos? Então, tudo faz parte desse projeto todo, que tem 5 anos que a gente está rodando. Na verdade, termina esse ano em setembro, então tem 5 anos. E são observações em todas as empresas que a gente tem contato, com as empresas que nós fizemos entrevistas, análise de documentos, análise de processo. Como eu te falei, a gente está sempre muito dentro das empresas. Então, assim, quando eu trabalho agora não, mas assim, quando o meu dia a dia normal, eu vou para o Sintef uma vez na semana. E os outros dias eu estou sempre dentro das empresas. Então, a gente está sempre coletando informação em tudo quanto é jeito. Às vezes é até difícil saber como é que a gente vai analisar a informação que a gente tem, porque tem muita informação para coletar, para analisar. Então, faz parte de tudo isso, são várias entrevistas, foram vários tipos de análise de documentos ou de observações e focus grupos com o pessoal e tal. E daí foi que a gente escreveu sobre isso. Mas essa diferença, ela vem também um pouco desses silos, né? Desse IT, o pessoal de IT e o pessoal de desenvolvimento de software, né? Mas o tipo de conhecimento que o pessoal de IT precisa para segurança é diferente do tipo de conhecimento que o pessoal de desenvolvimento precisa para segurança. Então, são coisas totalmente diferentes. Você não pode falar assim, agora a gente vai botar um IT, um cara de IT dentro do processo de desenvolvimento e tudo vai funcionar. Não é assim. Como eu falei, todo mundo vai ter que ter essa capacidade de entender o que eu estou fazendo no meu software. Daí a gente também foca em, por exemplo, o Code Review. O Code Review não deve focar só na funcionalidade, mas na funcionalidade e também está sendo seguro ou não está sendo seguro? O jeito que foi o desenvolvimento foi seguro ou não foi seguro? Então vai também do Product Owner. O Product Owner, se ele não souber todos os regulamentos, por exemplo, para o GDPR, ele fala que o desenvolver aquela funcionalidade, ele vai desenvolver. Independente de estar de acordo com as regulamentações do GDPR ou não, entende? Então, assim, é todo um processo que a gente tenta fazer de capacitação de todo mundo dentro da equipe. Mas cada um precisa de um tipo de informação diferente. Cada um precisa de um tipo de treinamento diferente. Sabe? Nenhum substitui o outro. Então, Daniela, você acabou falando um pouco sobre a relação de DevOps com segurança. Isso que você descreveu aí seria o que se chama, que algumas pessoas chamam de DevSecOps. Uhum. Na verdade, é aquele negócio que a gente falou das siglas, né? Cada sigla acaba dando uma ênfase naquela coisa que parece que estava faltando dentro do seu processo de desenvolvimento. Mas, para falar a verdade, a gente começou com esse negócio de DevSecOps acho que 3 anos atrás. E daí, mas na verdade parece que não pegou. Pelo menos aqui na Noruega eu acho que não pegou. E aí ficou mesmo DevOps mesmo, porque colocar mais o foco em Sec, né? Daí, se você também começar a colocar o foco em cada uma das coisas, daí vira um monte de nome que não vale a pena, entende? Mas parece que não pegou. Então essa foi a sensação que a gente teve.
E aí tem essa questão de como é que a segurança deve ser tratada por times de DevOps, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, você tem um time de segurança, que na verdade é um time de infra, que cuida de questão de invasão, banco de dados, mas não entra no desenvolvimento. E em outras empresas tem as equipes de segurança que fazem revisão da aplicação, podendo bloquear a entrega. Há padrões mais indicados para a organização de times que se preocupam com a segurança? Não, na verdade, assim, todo mundo tem que se preocupar com segurança. Mas não existe um padrão e não existe uma maneira certa de fazer. Eles vão ter todas as pessoas para fazerem todas aquelas coisas, né? Mas depende, cada empresa funciona de um jeito diferente. Então, às vezes tem coisas que você coloca na operação central. Então, é a operação central que se preocupa, por exemplo, no firewalls, em todas as outras coisas relacionadas com o ambiente da rede, da nuvem e coisas assim. E daí o desenvolvimento se preocupa mais com as vulnerabilidades que são relacionadas com o software. Tudo depende do que você tem para compor esse time e dizer, olha, quem é que está preocupado com isso? Quem é que está responsável por essa parte? Para que a gente tenha certeza que no final, o software que a gente está colocando em produção, ele é seguro. Então, assim, o mais importante para mim não é quem faz o quê, mas é que todas essas pecinhas estejam cobertas de alguma forma e que eles tenham confiança dentro do time de que eles estão endereçando as coisas como devem endereçar. Daniela, nas suas andanças pelas empresas, você tem percebido desenvolvedores com dificuldade em talvez se comunicar com seus gerentes a respeito de questões de segurança? Por exemplo, durante uma reunião de planejamento de sprint, né? Então, como é que no sprint a gente pode argumentar a necessidade de enfatizar questões de segurança, sendo que o cliente não vai ver um botão ali, seu software está mais seguro, clique aqui. Né? São questões invisíveis, né, no sentido do desenvolvimento. Você tem percebido isso, assim, essa dificuldade, em particular em time de ágeis? Na verdade, acho que esse é o maior problema de pesquisa que a gente tem. Acho que o maior problema que a gente tem é a priorização de segurança. Das coisas de segurança dentro da sprint ou dentro do desenvolvimento de software. Porque toda vez que a gente conversa com os times e que daí nós vamos ver por que eles não estão fazendo as coisas como a gente acha que eles deveriam fazer, sempre a resposta é a mesma coisa. Mas a gente não tem tempo. Mas o gerente não dá prioridade. Então, assim, quando tem um PO ou um gerente de projeto que ele é mais técnico, daí, às vezes, ele consegue entender melhor qual é a prioridade daquela coisa que o desenvolvedor está pedindo. E o que é que ele vai ganhar por investir nisso. Quando ele não é técnico, é muito difícil para ele dizer se vale a pena realmente ou não. E daí, ele sempre tende mais para o que vai dar um retorno financeiro maior, mais rápido, entende? Então, esse é um dos problemas que a gente tem, é um problema grande que a gente ainda não sabe como resolver, mas o que a gente tem tentado fazer é nessa linha da capacitação. Então, capacitar o gerente de projeto o máximo que a gente puder para que ele possa tomar a decisão bem baseada em riscos. E é por isso que a gente criou essa coisa a gente não criou, mas a gente discute bastante essa coisa do Good Enough Security, que é como é que a gente capacita o time inteiro para pensar nos riscos que eles estão tomando quando eles estão decidindo em não priorizar aquele tempo para fazer aquela atividade, ou saber quais são os riscos que eles estão tomando quando eles estão desenvolvendo o software de uma maneira que foi a mais rápida, mas não foi a mais segura. Eu acho que foi uma excelente deixa para a próxima pergunta, porque a gente tinha justamente separado, eu não sei se é exatamente esse artigo, mas é um artigo que tem um nome bem sugestivo no que eu estava mencionando, que é Achieving Good Enough Software Security, que foi publicada esse ano, né? Então, o que é esse bom o suficiente, né? Então, como é que a gente sabe? E entrando mais um pouco do mérito do artigo, né? Como é que vocês avaliaram, né, essa segurança boa o suficiente? Então, esse é um outro desafio grande que a gente tem, que é como é que a gente chega numa empresa e fala para eles que eles estão fazendo a segurança o bom o suficiente? É muito difícil medir, você não consegue medir objetivamente. E daí a gente começou a pensar, tipo, tá, e agora o que nós vamos fazer, né? Como é que a gente vai dizer que eles estão melhorando ou que não estão melhorando? E daí você também, quando você chega numa empresa e fala para eles investirem em segurança, você tá pedindo para eles investirem em alguma coisa. Então eles querem saber qual é o retorno que eles vão ter. E depois de 2, 3 anos investindo, daí eles querem saber, tô melhorando ou tô piorando? E daí a gente não sabia como é que a gente objetivamente poderia dizer isso para as empresas. E a gente ainda não sabe, mas a gente tem alguns indicativos
de como a gente percebe que uma empresa está fazendo o suficiente ou não o suficiente, dependendo dos riscos que eles querem tomar. Então, o bom o suficiente é bem contextualizado para aquele momento do projeto, para aquele momento da empresa, para aquele momento do mundo e o que eles decidiram. E isso tem que ser reavaliado continuamente, o tempo todo. E aí depende, tipo, às vezes tem na mesma empresa, o que foi bom o suficiente para aquele projeto pode não ser o bom o suficiente para o projeto que vem depois. Então, a gente não tem essa coisa de, tipo assim, faça tudo a mesma coisa no próximo projeto. Não. Cada projeto tem que ser o que a gente vai focar, quais são os riscos que a gente quer tomar, o quanto é que a gente vai investir para fazer isso. Vale a pena ou não vale a pena? Então, todas essas coisas têm que ser estabelecidas. E a gente também viu, assim, a gente fala isso também no artigo, que cada pessoa dentro do mesmo projeto tem uma visão diferente do que é o bom o suficiente. E isso vai dependendo qual é o foco deles, qual é a funcionalidade que essas pessoas têm e o que eles conhecem de segurança, né? Então, assim, quanto mais uma pessoa conhece de segurança, mais ela acha que o foco de segurança foi pouco. Então, a ideia do trabalho é mais para caracterizar o que seria bom o suficiente na perspectiva dos interessados, com algumas entrevistas, com alguns métodos qualitativos. Perfeito. Daniela, qual é o cenário atual das empresas e da pesquisa em segurança em DevOps hoje em dia? Eu não vejo muita diferença. A gente não foca muito nessa questão, é DevOps ou é Agile? A gente foca mais na questão de, tipo, é um self-managed ou não self-managed teams? Isso é uma das coisas que eu foco. Então, pra mim, assim, não faz muita diferença se eles estão fazendo DevOps ou se eles estão fazendo Agile. Faz um pouco de diferença, porque daí, dependendo de quem a gente tem dentro do time, vai fazer diferença de como é que a gente vai pedir a eles para endereçar aquilo ali. Mas o foco é que nem eu falei, tipo, é nessa parte de treinamento, é nessa parte de saber com quem está a responsabilidade, como dividir essas responsabilidades, como avaliar que o software que está sendo colocado em produção é seguro, ou é seguro o suficiente. E também, assim, como priorizar. O que priorizar, quando priorizar em questão de segurança. Eu acho que essas são as coisas que mais têm chamado a nossa atenção, porque algumas outras coisas já são meio que conhecimento comum. Por exemplo, ferramentas de análise estática. Não são perfeitas, mas, assim, a maioria das empresas, pelo menos aqui na Noruega, quase todo mundo usa. Então, é uma coisa que... E daí, assim, claro que a gente tem alguns problemas com alguns times de desenvolvimento que não focam do jeito que a gente gostaria que eles focassem. Mas não é bem um problema. É mais, assim, atitude e querer fazer. Então, só mais uma pergunta ainda nesse sentido de segurança em software para desenvolvedores, vamos dizer assim, né? Então, você tem algum conjunto de práticas que você sugere que seriam adequadas, que os desenvolvedores eles pudessem se fortalecer? Você mencionou a revisão de código, que seria uma prática interessante de praticar para exercitar alguns atributos de segurança, mas o uso de ferramentas de análise estática também. Teria alguma outra prática que seria fundamental no arsenal do desenvolvedor de software com habilidades em segurança? Então, eu sempre falo para os desenvolvedores, porque eu era Security Officer de uma das empresas que eu estava trabalhando pelos últimos 3 anos, e daí eu sempre falava para eles assim, que se a gente tiver um incidente e que esse incidente foi por causa de um problema que você poderia ter achado numa ferramenta de análise estática de código, eu realmente vou ficar muito com vergonha. Mas se você tiver um problema que não foi porque você não passou Pra mim, isso é quase um compilador, entendeu? Não passou pelo compilador, então, daí tudo bem. A gente pode até conversar para ver como é que é. Mas tem algumas práticas que as empresas têm usado, que é, por exemplo, o teste de penetração. Isso é uma coisa que também, assim, pelo menos aqui, já tem várias empresas dando esse tipo de serviço. Então, você pode chamar eles vêm, analisam e fazem uma análise e fazem um teste para você. E, por exemplo, tem empresas que decidiram adotar isso uma vez no ano. Então, uma vez no ano, eles pegam um código e pedem para fazer um teste de penetração, né? Com análise de vulnerabilidades. É uma coisa que algumas empresas estão começando a adotar. É uma prática boa para fazer uma revisão, assim, uma vez no ano também. É uma das coisas que a gente tem feito uma vez no ano nas empresas. E daí tem toda essa parte do treinamento de código seguro, que daí é muito específico para a linguagem que você está trabalhando, com o tipo de framework que você está trabalhando, com o tipo de tecnologia que você está trabalhando, se você está trabalhando com cloud ou não cloud. Todas essas coisas têm um conjunto de treinamento que você tem que dar para que você saiba que o desenvolvedor está pensando nisso.
né? Então isso é uma outra prática que a gente tem. E aí a gente tem várias reuniões também que a gente tem criado. Tem uma que a gente chama Security Intention Meeting, que são reuniões sobre quais são as suas intenções de segurança para aquele projeto. E a gente, para cada projeto, a gente tem uma periodicidade diferente. Tem projeto que a gente faz uma vez por mês, a gente faz essa reunião com o Product Owner, desenvolvedores, e a gente tem um papel chamado Security Champion, ou engenheiro de segurança dentro do time de desenvolvimento, que na verdade é um desenvolvedor, que geralmente a gente pede para que, ou às vezes é o arquiteto, para que a gente peça que seja aquele um que está tendo, não é que ele tenha a responsabilidade de segurança, mas ele ajuda a sempre estar lembrando, gente, vocês pensaram nisso de segurança, vocês pensaram nisso daquele de segurança, ter certeza de que, tipo, todo mundo está tendo o tipo de treinamento que eles precisam, e é facilitar os processos também, que a empresa decide que eles vão tomar. Então, por exemplo, se a empresa falar, olha, todo mundo vai rodar análise estática de código, aquela pessoa, o Security Champion, é o que é responsável por configurar a ferramenta, ter certeza que todos os desenvolvedores estão usando, ter certeza que eles estão fazendo follow-up, essas coisas. Então, essas são praticamente as principais. Claro que tem outras, mas essas são as principais que a gente tem adotado. Movendo um pouco o assunto, né, de uma maneira mais geral, de trabalho e pesquisa na Noruega, você mencionou que você já está já mais de uma década, né, fora do Brasil, embora você tenha feito o seu treinamento, né, a graduação, mestrado e doutorado, né, embora o doutorado sanduíche nos Estados Unidos, e foi basicamente no Brasil, né, então como é que você caracteriza, né, o mercado de trabalho na Noruega na área de software? Vocês têm percebido um aumento no número de vagas? Tem empresas, né, que estão conquistando o seu terreno, de startups, por aí? Como é que você vê o mercado de software na Noruega? Então, a Noruega é meio que engraçado, porque eles eram o primo pobre da Suécia até os anos 60. Até que eles descobriram o petróleo nas águas profundas. Então, esse petróleo é o que gerou toda essa riqueza que a Noruega tem, né? Só que eles sabem que o petróleo não é um recurso para sempre. Então, eles pensam bastante em tipo, tá, quando a gente não tiver mais o óleo, o que a gente vai ter, né? Então, uma vez que a Noruega não tem os recursos naturais em termos de o que mais que eles podem explorar, né? Tem a energia, que eles são bastante fortes nisso também, e eles exploram todos os recursos que eles podem explorar em termos de energia e petróleo. Aí daí tem a parte de piscicultura, daí vem serviços. Então, essa parte de serviços é onde a gente entra, né? Com a parte também, toda a parte de tecnologia, toda a parte de software, toda a parte de desenvolvimento de tecnologia. Então, isso é uma coisa que tem crescido bastante. O governo da Noruega, eles são muito bons em investir nisso, em investir na capacitação, investir na pesquisa de toda essa parte de tecnologia, e acho que por isso também que o Sintef tem essa como missão, né, tecnologia para uma sociedade melhor. E assim, os serviços públicos são todos automatizados, tudo aqui funciona com um clique. É muito impressionante, que tipo, você compra uma casa mandando um e-mail pro cara do banco falando, olha, se você vai aprovar o meu crédito, sim. Então tá bom, então eu vou falar para outra pessoa que tudo bem, tá? Tá, pode falar. Aí você fala, dá o nome da pessoa e o seu apartamento tá comprado. No outro dia tá tudo transferido para outro nome, e você vai no médico, aí ele dá pra você uma receita, ele não te dá nada, ele só fala assim, olha, pode ir lá na farmácia. Aí você vai na farmácia, eles já sabem se você já usou o seu limite daquele ano, ou se você não usou, se você precisa pagar daquele ano, se você não precisa pagar daquele ano. Então, assim, é tudo mesmo automatizado. Então, isso é uma coisa que a Noruega realmente investe bastante. Então, assim, as empresas de software são bem valorizadas. Ninguém quer fazer mestrado e doutorado. O norueguês não quer fazer mestrado e doutorado. Quer dizer, faz mestrado porque mestrado é o básico, né? Aqui você não sai da universidade sem o mestrado. Mas doutorado é uma coisa que a gente tem muito problema de conseguir alguém norueguês para fazer doutorado, porque ninguém quer. Porque eles já saem para o mercado com o salário de um professor. Eles terminam a universidade na NTNU, antes do último ano.
eles já têm o emprego certo, já sabem onde é que eles vão trabalhar e o salário é maior do que o de professor. Então não tem por que eles irem ainda investirem 5 anos, 6 anos numa carreira acadêmica. Então é muito difícil da gente conseguir. Isso é uma coisa que a gente tem tentado mudar um pouco, essa coisa da atratividade, né, do mercado acadêmico também, porque a gente sabe que é importante ser pesquisador. Você falou que o aluno de graduação, ele já entra no mercado com o salário de um professor associado, é isso? Então, assim, os salários de professores não são os melhores no Noruega. E o salário da NTNU, ele geralmente ainda é, tipo, não sei, 10, 20% a menos do que o salário do Sintef. Então, é muito difícil da gente atrair gente para o mercado acadêmico. Então, acaba sendo mais mesmo o pessoal internacional que vem para fazer mestrado e doutorado, para fazer doutorado. Mas aí então a gente entra numa outra questão que, assim, eu não sei até que ponto é um fenômeno novo, não sei se existem estudos, mas tem muito desenvolvedor brasileiro indo trabalhar fora, né? E você observa isso acontecendo na Noruega? Se acontece é porque é fácil, é difícil emigrar? E aí, nesse contexto de desenvolvedores, tem bastante vaga de DevOps, de métodos ágeis nas empresas norueguesas? Então, como eu falei, aqui eles não falam assim, tem vagas de DevOps. Eles falam que tem vaga de desenvolvedor. Esse desenvolvedor, ele vai trabalhar numa empresa que provavelmente vai ser ágil. Porque quase nenhuma empresa noruega, pelo menos as que eu conheço, elas só têm desenvolvimento ágil. Então, assim, o foco é mais no tipo de linguagem que você sabe e tal. Então, assim, mas se você não tiver um mestrado, você não consegue uma empresa na Noruega. Então, assim, vindo de fora, você tem que ter no mínimo um mestrado. E, assim, até vaga para doutorado, se você quiser trabalhar em empresa, você trabalha. E, como eu disse, eles têm muito valor sobre essa questão de você ter um doutorado, né? Então, isso é muito importante para eles também. Então, independente de você ter um mestrado ou doutorado, você consegue um emprego na Noruega. Eu acho que tem bastante vaga. Até porque, assim, que nem eu falei, o pessoal termina a universidade na NTNU, que a NTNU é a melhor universidade de tecnologia da Noruega, e depois, pelo menos na parte de computação, e depois é que vem a Universidade de Oslo. Então, eles preferem o pessoal que sai da NTNU e depois eles vão pegar o pessoal da Universidade de Oslo. Então, o pessoal da NTNU, um ano antes, todos eles já sabem onde é que eles vão trabalhar. Já tem os empregos garantidos. Elas fazem todas as feiras, todas as empresas vêm para a NTNU para fazer o recrutamento dos alunos. Então, o recrutamento é um ano antes. Aí, então, falta gente ainda no mercado. Então, sempre tem vaga no site e tal. Eu posso passar também na descrição o site onde o pessoal procura. E você não precisa totalmente falar norueguês. Claro que depois de um tempo é bom falar norueguês, mas inglês é a linguagem que eles usam. Mas eles fazem muito outsourcing também. Então tem muitas... Agora tá meio que voltando um pouco com essa coisa do insourcing de novo, né? Mas passou uma fase desses últimos 10 anos que eles estavam bastante indo para fora. Tipo Polônia. Polônia é um dos favoritos, um dos países favoritos que a Noruega usa. Mas usa também a Ucrânia, usa Romênia, usa... Mas esses são os mais... que eles usam mais. No início, quando tinha mais essa parte de desenvolvimento global, eles usaram a Índia, mas teve muito caso de insucesso, e daí eles começaram a usar esses países mais perto, e agora, na verdade, tem um pouco de movimento de tentar voltar a ter o desenvolvimento na casa mesmo, aqui mesmo, com pessoas daqui, com pessoas que estão trabalhando aqui e com os times locais. Mas você falou que você está sempre nas empresas, você tem observado desenvolvedores brasileiros nessas empresas? Mas é porque também aqui em Trondheim, meus amigos são todos de computação, né? Então, assim, os brasileiros são os brasileiros que eu conheço, então acaba que você tem aquela sensação de que tem bastante brasileiro. Mas eu acho que não, porque não é que a Noruega tem um perfil muito de importação de pessoas. É um país frio também. Então, assim, não é que as pessoas do Brasil querem trabalhar aqui o tempo todo. Mas eu acho que quem quer vir trabalhar não é tão difícil de conseguir. Se você for tecnicamente bom, tiver um mestrado e um inglês bom, eu acho que não é muito difícil de conseguir emprego, não. Assim, para você ter uma ideia, o Brasil é o país da América do Sul que tem menos imigrantes na Noruega. Então, em número absoluto, nem é número... Então, não é assim que, tipo, tem 30... Acho que não tem 10 mil brasileiros morando na Noruega. É fácil imigrar para a Noruega? Se é que você sabe dizer, porque você já imigrou há muitos anos atrás, né? Então, é fácil. É isso que eu falei. É fácil se você... Eu acho que se você tiver a capacitação, se você tiver, por exemplo, um mestrado em computação e um bom inglês, eu acho que é fácil.
Eu faço essa pergunta pensando, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, é extremamente difícil, mesmo se você é capacitado, né? Você tem que, muitas vezes, tem que passar por uma loteria, né? Então... Aqui não. Aqui, se você tiver um emprego, aí você, que nem quando eu vim, eu consegui um pós-doc na NTNU, e daí eu vim sem visto. Já comecei a trabalhar e tudo assim, 2 dias, como eu falei. Aqui o processo é tudo muito automatizado, então você entra, eles já sabem que você entrou. Aqui você não faz nada de errado também. Então, assim, eles já sabem que você entrou, já sabem que você tá aqui dentro, já sabe quantos dias você tá, e você tem 2 dias pra ir na polícia e entrar com o seu processo do visto. Então, eu em 2 dias entrei, em 5 dias eu tinha o visto, e daí o processo vai muito tranquilo, assim, sabe? Como uma pessoa que você trabalha aqui, depois de 7 anos você pode pedir a cidadania, e o permanente você consegue depois de 4 anos, e é todo um processo muito tranquilo. Você vai lá na polícia, entrega os seus papéis, você tem que aprender norueguês, tem que, nesse processo, né, dos 4 anos até os 10 anos, até os 7 anos, você tem que aprender norueguês, mostrar a capacitação e manter o emprego. Então, é meio que isso aí. Não tem muito drama, assim, que nem é nos Estados Unidos, não, que você tem que ter advogado, você tem que ter isso. Para uma empresa te dar o visto H1, né, demora muito e também é muito custoso para a empresa. Aqui não, eles chamam de Skilled Worker, é um tipo de visto diferente. Então você aplicando para esse tipo de visto, a empresa te dando o contrato, você já aplica pro visto, e aí se você conseguir, não tem... O mais difícil é conseguir que a empresa queira te contratar. A empresa querendo te contratar não tem estresse nenhum. E aí, a nível de movimentação de pesquisadores, vocês têm alunos de mestrado e doutorado que fazem parte do trabalho no Sintef, ou professores de outras instituições, de outros países, eles visitam o Sintef para fazer parte de um sabbatical no Sintef? Vocês têm essa abertura? Não. Na verdade, assim, o Sintef, porque no Sintef a gente trabalha muito baseado em projetos. Então, cada projeto, a gente tem as horas daquele projeto. Aquelas horas a gente tem que usar muito bem usado, porque essas horas são muito custosas do projeto. Então, a gente tem que ser bem focado mesmo em fazer a pesquisa que a gente se propôs a fazer, entendeu? Então, a gente tem que ter os resultados. É muito focado em resultado, muito focado no que a gente propôs no projeto e disse que a gente iria ter como resultado daquele projeto. Então, no final das contas, por causa desse modelo, é muito difícil pra gente também administrar toda essa parte de receber pessoas, de ter aluno, de ter outras coisas, sabe? A gente tenta, por exemplo, dar aula na universidade quando a gente é convidado. Eu dou várias aulas durante o ano, quando eles me chamam para dar uma aula sobre um certo assunto, alguma coisa assim. A gente tem, às vezes, alunos de mestrado da NTNU, que também a gente pega, que é relacionado com o projeto, mas tem que ser sempre bem relacionado com aquele projeto que a gente está. Se a gente não consegue encaixar com aquele projeto que a gente está trabalhando, é muito difícil da gente receber alguém. Então, às vezes, tem gente que acha que a gente é meio fechado, mas é mais por causa do trabalho que a gente tem que fazer. E aí, assim, eu comecei com esse projeto da SOS Agile, criar foi o primeiro pós-doc que teve dentro do nosso projeto, dentro do nosso departamento, e daí eu comecei a criar essa cultura de trazer pelo menos pós-docs, né, para trabalhar com a gente dentro do projeto. Mas não é uma prática que acontece muito, não. Começou comigo, e aí eu já trouxe 2 pós-docs, mas eu não tenho mais nenhum pós-doc no departamento. E a gente está caminhando para o final, né, Dani? Acho que foi um papo muito legal que a gente teve aqui hoje. E por pouco, já no final, a gente pergunta para o nosso entrevistado se ele tem alguma recomendação para quem está ouvindo esse podcast, seja em termos de livros, artigos ou outro podcast que talvez possa ajudar a construir aí um caminho para DevOps, para segurança em times de software, né? Se você tiver a indicação daquele livro de cabeceira que é leitura obrigatória, ou aquele seu artigo que, se a pessoa não ler aquele seu artigo, ela está por fora dos últimos avanços em segurança em software, né? Fique à vontade para fazer suas sugestões.
Eu tava pensando sobre isso, mas é difícil dizer. Mas claro que eu vou dizer que dá uma olhada nos artigos que a gente tem publicado. Claro que nem sempre a gente publica tudo que a gente percebe, né? Tem muita coisa. Às vezes eu faço a apresentação, mas não escrevo o artigo. Então tem também bastante apresentação minha sobre o processo de desenvolvimento de software seguro. Tem várias coisas que já estão online já no YouTube e tal, que a gente já fez apresentação sobre isso. Sobre DevOps, foi esse artigo que eu já mencionei, que na verdade, se você quiser entender um pouco o que significa DevOps ou o que as pessoas têm falado sobre DevOps, eu gosto muito desse artigo do Breno, que é uma revisão sistemática. Eu sempre volto para ele, minhas apresentações sobre DevOps sempre tem a figura que eles têm lá, que chama Characterizing DevOps by Hearing Multiple Voices, do Breno, Elvio e do Guilherme. Então esse é um artigo para mim, quando eu lembro de pensar de novo na definição de DevOps, eu sempre vou de novo nesse artigo. Apesar de que eu li o DevOps Handbook, eu acho que foi muito bom também. O DevOps Handbook foi bem muito no início, então não é tão prático como você dizer assim, eu vou pegar o livro, ler e amanhã eu vou começar DevOps, sabe? Você consegue perceber bastante coisa, mas você tem que ter bastante experiência com todas essas coisas de processo de Agile, de Lean, ter se exposto muito a vários tipos de coisas para perceber quais são as diferenças que esse livro está fazendo, sabe? Então, mas eu gosto. Eu acho que foi uma leitura interessante também. Eu gosto bastante daquele livro. Mas eu acho que o que veio à minha cabeça, baseado na conversa, é isso. Claro que tem outras pessoas também fazendo pesquisa nessa coisa de Agile e segurança, mas eu vou fazer propaganda pelas coisas que a gente tem escrito. É legal, esse artigo do Breno e do Guilherme saiu até no Simpósio Brasileiro, né, de Engenharia de Software, né? Então, um artigo de pesquisadores nacionais e um evento nacional. Legal que vocês se inspiram bastante nesse trabalho. Daniela, para concluir, a gente faz sempre a nossa pergunta característica aqui do podcast. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Então, eu sempre parafraseio o Ian Bosch, né? Que eu até botei isso também num dos artigos que a gente tem, que é essa coisa da aceleração, né? Que, na verdade, não é futuro, eu acho que está aqui, já está aí mesmo. E esse eu acho que vai continuar sendo o futuro. Eu não sei onde é que a gente vai parar com essa coisa de acelerar, mas eu acho que a aceleração é uma coisa que a gente tem focado bastante e é o que muitas empresas têm visto no seu futuro. Essa coisa de dados, de uso mais de dados em vários sentidos. Tanto para ajudar o desenvolvimento em si, quanto para desenvolver software que usa mais os dados que eles estão gerando. Então, assim, hoje em dia as empresas estão com muito foco nessa coisa de dados. Uma das coisas que tem mudado aqui na Noruega é essa coisa do papel de um analista de dados dentro de cada equipe de desenvolvimento. Então agora o foco não é mais segurança, agora o hype do momento é machine learning. Então todo mundo tem que ter um data scientist, um data analyst ou alguma coisa assim. E isso é uma das coisas também que as empresas ainda não entendem, como é que eles vão fazer para otimizar todo esse processo de usar dados, né, de uma maneira que vai ajudar o desenvolvimento e vai ajudar a empresa com os negócios também. Então tem vários tipos de objetivos ainda que eles estão querendo. E a última coisa que Ian também falou é essa coisa do ecossistema, né? Que eu chamo, ele não gosta disso, porque eu tive uma conversa com ele em janeiro e aí ele, não foi assim não, mas a gente tem discutido bastante sobre isso, que é essa coisa do ecossistema. Ele chama de ecossistema, eu chamo de co-competition, que é essa coisa de, tipo, às vezes as empresas aqui no Noruega já estão bastante com isso, que eles estão se juntando mais nesse ecossistema para fazer negócios, mas em algumas coisas eles sabem que eles não vão ganhar dinheiro. Então, nessas coisas que eles sabem que eles não vão ganhar dinheiro por si só, eles estão se juntando e colaborando. E aí, eles competem nas funcionalidades que cada um decide competir, entende? Então, assim, os bancos estão fazendo muito isso. Muitos bancos estão fazendo isso, aqui na Noruega, pelo menos, e outras empresas também. Essa empresa que eu trabalhava com software, eles entregam sistemas de transporte inteligente, sistema inteligente de transporte, e daí tem várias coisas eles já estão fazendo esse conglomerado, né? Eu não sei se a gente vai chamar conglomerado, ou se a gente vai chamar competition, ou se a gente vai chamar ecossistema, mas é uma coisa que eu tenho visto bastante no futuro, mas que já está acontecendo bastante nas empresas aqui. Grande prazer, Daniela, ter você aqui com a gente no Fronteiras e muito obrigado.
Obrigada a vocês. Obrigado, Daniela. Foi um prazer enorme e espero encontrar você em algum CBSoft mais para frente. Ah, sim. Sim. E aqui a gente encerra nosso episódio. Se você gostou da conversa, assine o nosso podcast no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas. Siga-nos no Twitter, @FronteirasES, e no YouTube, Fronteiras da Engenharia de Software. Fique à vontade para comentar, retweetar e divulgar nosso podcast. O Fronteiras da Engenharia de Software é um podcast feito em colaboração por Adolfo Neto, UTFPR Curitiba, Marcela dos Santos e Fábio Petrillo, Universidade do Quebec no Canadá, Gustavo Pinto, Universidade Federal do Pará, Leonardo Fernandes, Instituto Federal de Alagoas e Marco Túlio Valente, Universidade Federal de Minas Gerais. Um abraço, pessoal! Esse podcast foi editado pela Produtora Reis.